Oi, pessoal, eu sou a Cami e esse é o nosso primeiro episódio do Tech and Biz, o nosso podcast que vai falar sobre tecnologia, negócios, carreira, com um cara que é especialista em todos esses assuntos, o Elemar Júnior. Tudo bem, Elemar? Tudo bom. Bacana começar mais esse projeto, retomar o Tech and Biz, agora nesse novo formato ampliado. Espero que as pessoas gostem do que a gente vai estar trazendo. Com certeza. A ideia nesse primeiro episódio que a gente vai fazer nesse novo formato é explorar um pouquinho mais a tua história, tá? A gente vai falar um pouquinho mais de quem é o Elemar, tá? Então, eu quero que tu inicie explicando quem tu é hoje. O que tu faz, quais são as tuas áreas de atuação, como que funciona hoje pra ti, o teu trabalho, quem tu é. Tá bom, assim, eu acho que a gente começou o primeiro episódio talvez com um assunto menos interessante, né? Que quem é o Elemar. Mas é bacana você saber quem está falando, né? Porque não tem como se dissociar a mensagem da pessoa. Eu gosto muito da ideia de pensar que eu sou um cara de tecnologia. Eu cresci como sendo um cara de tecnologia que teve que aprender um cadinho sobre negócios. Então, eu sou um cara de tecnologia que também entende negócios. E eu acabo juntando um pouco desses dois mundos. Hoje, o que eu faço eu atuo como consultor. Eu tenho ajudado algumas boas e grandes empresas no mundo todo. Algumas empresas menores também, mas, enfim, a gente tem trabalhado em diversas frentes. E, cara, também atuo como mentor para arquitetura de software, para carreira. Venho ajudando aí um bocado de gente. Eu acho que mais importante do que desenvolver software, né, o mundo precisa que eu também ajude a desenvolver gente. Aliás, eu entendo que gente que desenvolve software e que tem habilidade em qualquer coisa na prática, qualquer coisa que você é muito bom fazendo, com o tempo, o que se espera é que você faça menos daquilo e um pouco mais de ajudar outras pessoas a fazer aquilo que você sabe fazer. Isso é muito bom. Tem tu falou agora da tua atuação, eu fiquei com uma dúvida. Tá. A diferença entre ser mentor e fazer essa parte de consultoria, qual é a diferença disso? Tá, eu acho que isso é bem importante, né? Porque a gente está em tempos que todo mundo, o que você mais vê são mentores na internet, né? Eu acho que o mentor ele tem que reunir duas características. Primeiro, ele tem que já ter lidado com um problema parecido com aquele que você está lidando agora, né? Tipo, senão ele não vai poder te dar conselho prático sobre o que ele fez, enfim. E a segunda coisa, ele deve ter chego a um lugar onde você quer chegar. Né? Essas são as duas características fundamentais do mentor. Perfeito. Repara, essa é a diferença, inclusive, do mentor do professor. Cara, você pode ser professor, coach, simplesmente treinando as pessoas, passando um método. O mentor não é sobre passar um método especificamente, você fala sobre a tua experiência e, eventualmente, prover ali algum insight, alguma visão diferente. Nem tudo que funcionou para mim funciona também para os meus mentorados, mas é um bom ponto de partida. Eu sempre digo que, cara, eu tenho o maior orgulho das coisas boas que eu fiz, mas sem sombra de dúvidas o que agrega mais valor são os grandes erros que eu cometi ao longo da carreira, sabe? A soma dos meus erros agrega muito mais valor do que a soma dos meus acertos. Eu acho essa visão muito legal, porque os erros, na verdade, eles te constroem como profissional, como ser humano, né? Todos nós cometemos erros e enfrentamos desafios ao longo desse processo. Uma dúvida até que eu tenho, uma vez tu me falou uma frase que ficou na minha cabeça, que é a seguinte: que são as nossas cicatrizes que escrevem a nossa história, que contam a nossa história. Então, a ideia hoje é a gente explorar um pouquinho mais essas cicatrizes, tá? A gente não vai botar o dedo na ferida, mas a gente vai explorar um pouquinho mais essas cicatrizes. Por quê? Quem te vê hoje como, né, um homem de negócios, a gente sabe que talvez não tenha sido tão fácil chegar onde tu chegou hoje. E a gente precisa explorar um pouquinho mais essa tua trajetória, porque como mentor, como tu mesmo disse, a gente explora as experiências. Sim. Então, a gente precisa entender um pouquinho mais de onde tu veio, se tu puder falar um pouquinho da tua infância, como que foi a tua história lá no início, pra gente entender de onde tu veio. Tá bom. Assim, eu acho que, de fato, são as cicatrizes que contam a história do guerreiro, né? A gente na prática, a soma das nossas decisões. E a melhor forma de você se apresentar, às vezes, é com base nos critérios que você usa para tomar as suas decisões. A vida é sempre feita de escolhas, sabe? Eu digo que com muita frequência as pessoas não têm sucesso na vida, ou uma das principais razões das pessoas terem a percepção de que não tem sucesso é porque elas não têm bem claro o que sucesso significa para elas. Né? Cara, sucesso pode significar você ganhar muito dinheiro, sucesso pode significar você ter um cargo importante, sucesso pode significar você ter mais tempo com a família, ter uma vida mais espiritualizada, ter mais curtidas no Instagram. Sucesso pode ser expresso de várias maneiras diferentes e, olha, muitas delas não são compatíveis. E esse acaba sendo um grande problema, tá? Porque quando você não tem bem claro o que sucesso significa para ti, você fica definindo e redefinindo todos os dias. Dependendo do vídeo que você veja no Instagram, no TikTok, enfim, alguma coisa que te toque, naquele dia você passa a entender que sucesso é aquilo. Sucesso é você estar com a sua família. Daqui a pouco o sucesso é você acordar às 5 horas da manhã e tomar um balde gelado na cabeça. Enfim, não é compatível fazer as duas coisas, certo? Então, você precisa pensar sobre o que é sucesso.
Sobre a minha origem, cara, eu venho de uma infância humilde, né? Nunca me faltou nada, nunca passei fome, nunca passei frio também, mas eu tive uma infância com boas restrições no interior do Rio Grande do Sul, nasci em Cachoeira do Sul, já no longínquo 6 de setembro de 1979. Aliás, 6 de setembro é data de aniversário do Roger Waters, sou fã de Pink Floyd também, talvez por causa disso. Cara, eu sou, então, de Cachoeira do Sul, eu cresci numa família humilde, estudei em escola pública a minha vida inteira, tanto escola municipal primeiro, depois escola estadual, essa foi a minha base. Nada de muito fácil. Para poder estudar computação, óbvio, né? Nunca com computador próprio. Eu sou de um tempo, só para você ter uma ideia, eu sou de um tempo onde você aprendia programação em 6 meses de aula teórica. Então, eu não tinha visto um computador na vida ainda. Sem computador na frente. Exato, e estava eu lá escrevendo o código na mão, né? No papel. Isso então, com quantos anos? Cara, eu tinha 8 para 9 anos, o que é uma insanidade. Mas como que tu começou com isso? Foi uma vontade? Não, óbvio que não, né? Tipo, eu tinha alguns desejos quando eu era pequeno, tá? Eu queria, uma das definições, a minha primeira definição de sucesso era, cara, eu queria trabalhar no escritório que tivesse ar-condicionado, né? Porque isso... Importante. E na época era coisa de gente importante, sabe? Então, tinha que ter um escritório com ar-condicionado. Segundo, eu queria participar de reunião, né? Porque cara, que assim, a minha mãe era noveleira e eu era noveleiro também, sabe? E tinha uma novela chamada Roda de Fogo, eu tinha um enorme do executivo importante e passava o tempo inteiro em reunião. Cara, eu queria participar de reunião. E a terceira coisa, eu queria que, eventualmente, quando eu tivesse uma reunião, alguém atendesse o telefone e dissesse, seu Lemar não pode atender porque está numa reunião. Né? Então, esse foi o meu primeiro critério de sucesso. Lá atrás é o que eu queria. Hoje, vamos dizer que eu não gosto tanto assim de reunião. Ninguém gosta tanto assim. Né? Tipo, coisa de louco. E, cara, também maluco, né? Celular hoje é uma coisa comum na vida da gente, naquela época não era. Então, mas mesmo assim é bacana eventualmente ter alguém dizendo, ó, seu Elemar não pode atender porque está numa reunião, né? Mas isso é o que eu queria fazer. Computadores não existiam, não era uma coisa comum, né? Tanto que você basicamente aprendia operação básica e depois você aprendia a programar, né? Computadores não tem nada a ver, os computadores da época não tinham nada a ver com os computadores de hoje, até porque o Brasil vivia uma reserva de mercado. Então, cara, eu fui sorteado, na verdade é um sorteio falcatrua, tá? Mas eu ganhei eu tive acesso a uma promoção para fazer um cursinho de informática, né? Na escola, sortearam isso na escola pública. Isso, Mas assim, na prática, depois eu descobri que aquele cupom de desconto dava acesso ao curso pela metade do dobro, né? Sempre assim. Era só uma jogada de promoção. Já caí nessa também. Agora, minha mãe achou, nossa, meu filho foi escolhido na escola para poder estudar computação, né? Mas ninguém sabia ao certo a diferença entre fazer computação ou datilografia. Aliás, eu sou do tempo que as pessoas ficavam SDFG, SDFG. E, cara, eu ganhei aquilo e, contrariando as opiniões da família, né? Minha mãe, então, resolveu que o ideal seria me colocar a fazer um cursinho mesmo. E aí eu comecei, 9 anos, mais ou menos. Óbvio que não aprendi metade do que devia ter aprendido, né? Mas mudou o meu futuro. Porque aí eu resolvi que eu botei uma coisa a mais, né? Eu queria trabalhar em escritório, participar de reunião, que alguém dissesse que seu Lemar está em reunião, né? E mexer com computadores. A partir daí que tu achou que tinha que mexer com computadores? Sim. Mas aí tu fez o curso pela metade? Não. Tu conseguiu fazer tudo ele? Eu nunca mais parei. Né? Esse foi o grande ponto. Eu nunca mais parei e naquele momento se redefiniu o meu primeiro objetivo. Eu pensava, cara, o que eu vou fazer quando eu crescer, né? Sim. Já, como todo mundo, eu já quis ser bombeiro, já quis ser super-herói, já quis ser um monte de coisa. Mas a primeira coisa que eu pensei em fazer é, cara, eu vou ser professor de matemática. Olha que específico. Assim, você para uma criança, né? Uma criança bem professor de matemática. E quando eu descobri computadores, eu disse, cara, pô, na prática eu consigo juntar essa coisa da lógica e resolver problema com computadores também. Então eu pensei, poxa, eu vou programar computadores. Na época, ou você era digitador, tinha um cargo, sabe? Você era digitador, você era contratado para ser digitador, operador de sistemas, né? Uhum. Ou você era programador ou analista de sistemas, se você estivesse no topo da cadeia, né? É claro que isso colocou minha mãe em desespero, porque minha mãe queria que eu fosse gerente do Banco do Brasil, né? Ou então, como toda mãe... Apenas isso? Não, como toda mãe, né? Assim, a ideia da estabilidade, a ideia da... Claro. Cara, isso... Eu sou dessa época em que os pais tinham essa preocupação com a estabilidade. O Brasil vivia um momento econômico complicado, enfim. Mas fui lá estudar computação e descobri, e dali para diante nunca mais parei. Tanto é que aos 13,
eu acabei, aos 12, na verdade, uma insanidade, eu sempre pareci mais velho do que eu sou, tá? Aliás, hoje, se você pegar uma foto minha dos 20 e poucos e uma foto minha de agora, você vai dizer, cara, o Elemar dos 20 e poucos parece mais velho do que o Elemar de agora. A vida vai fazendo bem pra gente. Mas sempre pareci mais velho do que eu sou. Então, aos 12, eu fui convidado para ser monitor num curso de informática. De monitor a instrutor foi um passo, né? Porque eu tinha 12, mas parecia 18, sabe? Eu era grande, alto, né? Mas não só fisicamente, provavelmente também na tua postura, responsabilidade, jeito de falar, comunicação também era diferente, não? Aliás, isso aí para mim há pouco tempo gerou um tremendo problema, né? Assim, todo mundo tem fases mais fáceis, fases mais difíceis, né? Eu tenho vários terapeutas que participaram da minha história, da minha trajetória, mas doido mesmo, sabe? Mas o último deles me contou sobre uma teoria da psicologia, psiquiatria, que me deixou apavorado. Sabe, o que uma criança saudável faz? Uma criança saudável brinca. Esse é o grande ponto. Criança saudável brinca. Aquela história, nossa, mas fulaninho parece tão adultinho, né? E eu sempre encarei isso como elogio. Nossa, o Elemar parece tão adultinho, precoce. Nossa, o Elemar é precoce, adultinho. Na verdade, a criança que é adultinha, geralmente é adultinha porque ela não se sente segura, né? E aí ela tem que aprender a desempenhar papéis por conta própria. Foi o que aconteceu comigo, de certa forma. Então, eu virei adultinho muito cedo. Antes de tempo. Assim, não sei se... É que tu assume uma responsabilidade, às vezes, maior do que é a responsabilidade que tu deveria ter na tua idade, né? Assim, apesar que eu vou te dizer que, mais uma vez, tá? Eu acho que, olhando para trás, existe muita coisa do engenheiro de obra pronta, né? Quando você olha para trás, em perspectiva... outro dia eu estava falando sobre isso. Eu escrevi há uns 4, 5 anos já, eu escrevi um texto que dizia o dia que eu descobri que eu sou mais velho que meu pai, né? E, cara, foi um dia que eu, falando com a minha irmã, eu estava comentando sobre o fato de eu ter sido pai com 20 anos, olha, eu sou precoce para tudo, tá? É bem precoce. Eu comentei, poxa, eu fui pai com 20 anos, isso foi uma coisa que mudou um pouco em minha trajetória e tal, ninguém planeja ser pai aos 20 anos, né? E ela disse, nossa, o pai foi pai com 21. E eu pensei, caramba, né, como assim? Né? E aí eu me dei conta de outra coisa, cara. Eu não me lembro do meu pai com uma fisionomia diferente do que ele tinha quando ele partiu, sabe? Tipo, tá, não quando ele partiu porque ele estava doente, mas antes um pouco, quando ele estava saudável ainda. Pra mim sempre teve aquela cara, sabe? A última idade que ele teve em vida. E eu nunca parei para pensar, por exemplo, que o meu pai teve as idades que eu tive, sabe? E aquele dia eu percebi que, poxa, eu já estava com quase 40 anos quando a gente teve essa conversa, eu e a minha irmã. E, cara, eu me dei conta, por exemplo, que boa parte das coisas que meu pai fez, que eventualmente fizeram eu ser adultinho antes do tempo, meu pai, minha mãe, enfim, eles fizeram numa época em que eles eram mais novos do que o que eu era na época que eu escrevi o texto, né? E eu percebi, cara, quanto eu peguei pesado com eles, sabe? No meu próprio julgamento, porque hoje, né, em função dessa ideia de querer ajudar pessoas a se desenvolver, frequentemente eu estou aconselhando gente que era mais velha do que o meu pai era quando fez as coisas que eu não aprovo tanto, sabe? Ou pelo menos as coisas que me magoaram mais e que fizeram ser mais adultinho. Então, eu acho que na prática, assim, a nossa história vai ajudando. E aí vem a cicatriz quando a história do guerreiro, né? A nossa história vai compondo, né, um pouco de quem a gente é, de como que a gente decide, como a gente reage. E isso acaba definindo um pouco da nossa identidade, né? E esse acaba sendo o ponto. Então, poxa, cedo demais? Bom, se fosse cedo demais, talvez não fizesse as coisas que eu faço hoje, sabe? Então, dá para mudar? Enfim, talvez alguma coisa pudesse ser mudada, mas poxa, isso tira meu sono à noite? Já tirou ano passado. Hoje em dia eu digo, cara, faz parte do jogo. Faz parte da tua história, né? Porque se tu não tivesse a trajetória, hoje tu não ensinaria outras pessoas como chegar lá. Também tem um pouco disso, né? Porque tu consegue hoje transmitir a tua história como exemplo para muita gente, né? Assim, eu acho que o grande ponto é você praticar a empatia, sabe? Eu acho que isso é outra coisa que eu também entendi cedo. Por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir ver o mundo a partir dos seus olhos, sabe? Por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir... eu não tenho a tua história, eu não tenho a tua trajetória. Nesse momento mesmo, enquanto a gente está aqui, tem um monte de coisa acontecendo fora dessa sala e um monte de coisa que daqui a pouco vai impactar, inclusive, o resultado do trabalho que a gente está fazendo nessa sala. Exato. Certo? Então, assim... A gente nunca tem consciência plena. Como a nossa consciência é sempre delimitada, acho que isso talvez seja o primeiro grande ponto, sabe? Cara, minha consciência é delimitada e eu não consigo ver o mundo pelos olhos do outro. Outra coisa também que é importante tem um filme muito bom, antigo já, chamado Fenômeno.
E tem uma cena que o John Travolta, tá? John Travolta tava no ostracismo, tava meio escondido e voltou nesse filme. Quer dizer, depois de Pulp Fiction, naquela linha. Cara, e o Travolta passou por um evento em que ele ficou super inteligente do nada. E um psicólogo veio treinar ele, testar ele, né? E o psicólogo disse assim, olha, vou te fazer algumas perguntas, é importante que você me responda de maneira mais específica possível para não ter espaço para interpretação. E me responde rápido, né? Da forma mais bate-pronto possível. O Travolta concordou. Ele perguntou, cara, que idade teria um homem que nasceu em julho de 1928? Começa assim. Daí o Travolta começa, homem ou mulher? Daí o cara, tá, para e pergunta, tá, mas por que isso é importante? Você disse ser específico. Tá bom, que idade teria um homem nascido em 1928? Em que mês? Que idade teria um homem nascido em julho de 1928? Em que dia? Que idade teria um homem nascido no dia 10 de julho de 1928? Em que horas? Que idade teria um homem nascido em julho de 1928 às 10 horas da manhã? Aonde? Tá, mas por que isso é importante? Cara, se ele nasceu aqui, ele teria tal idade, se ele nasceu nos Estados Unidos, com fuso horário, seria outro horário, sabe? O ponto todo mesmo quando você está literalmente com a pessoa mais inteligente do mundo à tua frente, se você não der os detalhes, se você não for específico, corre o risco da pessoa interpretar o que você está pedindo de uma forma diferente e te dar uma resposta também completamente diferente. Essa é a primeira coisa que você tem que aceitar. Outro problema, às vezes você dá detalhes demais, também vai fazer com que a pessoa não consiga te entender, porque você deu detalhes demais. Sim. Então, na prática, qual é a lição? Cara, a lição é que, invariavelmente, você tem que aprender a lidar com o fato de que as pessoas não vão responder para você da forma como você espera que elas respondam. Isso é a primeira coisa que você tem que entender. E a segunda coisa é entender que, poxa, a partir disso, como é que a gente diminui o risco de ter grandes desvios? Conversando com mais frequência, alinhando o jogo, né? Falando, trocando ideia, porque senão você fica completando informação, sabe? Poxa, eu sei muito pouco sobre você na prática, você sabe muito pouco sobre mim na prática, então é muito fácil você completar a informação. Poxa, o Williamar, pele clara, alto, Rio Grande do Sul, com uma boa formação social, com um bom nível de educação, cara, daqui a pouco você deduz, o Williamar é um herdeiro que nasceu numa família super, Exato. que teve acesso a computadores e foi facinho. Cara, nada disso, perrengue desde pequeno, mas, poxa, eu não posso condenar as pessoas por eventualmente elas terem essa ideia errada a meu respeito. A única coisa que a gente pode fazer é fazer o que a gente está fazendo aqui agora. Conversar. E principalmente tentar assumir que você não tem a resposta do outro. Esse é um ponto importante. Outra coisa que eu acho que também é fundamental é o seguinte, ó, você é novinha para saber disso, mas antigamente tinha o trauma de você ir de Porto Alegre, por exemplo, a Floripa. A viagem de Porto Alegre a Floripa, principalmente no verão, era um trauma, porque você perguntava para qualquer pessoa, como é que é a viagem? Cara, é um pesadelo, a estrada não é duplicada, tem um monte de caminhão, chegando em Laguna, trava tudo. Horas e horas. Horas e horas e horas e horas. Então, cara, para quem não tem a experiência que você tem hoje, porque hoje a estrada é duplicada, Laguna é ponto turístico, sabe, tudo isso, para quem não tem essa atualização, ir para Laguna ainda é um desafio. Sim. Então, cara, como é que você ajuda essa pessoa? Pô, você tem que ir com ela e tal, mas é importante que você entenda, é importante que eu entenda também. Não é sobre ser mais inteligente do que o outro. Na maior parte dos casos é porque eu estou usando um mapa e o outro está usando outro mapa. É ponto de vista, né? É vivência. E aí esse é o grande ponto, sabe? Como é que você ajuda as pessoas? Na maior parte das vezes, não é tentando convencer ela de que ela está errada ou que ela não tem capacidade. É tentando ajudar ela a ter acesso ao mapa que você tem. Porque daí, quem sabe, se ela tiver o mesmo mapa, a mesma perspectiva, aí ela muda a opinião dela sobre o que fazer. Mas isso demanda tempo, paciência. Porque, com certeza. Né? E nem todo mundo tem, né? Tem essa questão também. Às vezes a pessoa também não aceita que tu tá tentando mostrar outro ponto de vista, né? É que o grande ponto é que a gente está numa sociedade que se esforça muito de ter... A gente foi educado, né? E a sociedade hoje parece valorizar de forma muito exagerada a certeza, sabe? Eu digo que quando você... A pior forma de você combater uma certeza é com outra certeza. Com certeza, porque só fica batendo de frente, tu nunca vai chegar num consenso. Esse é o ponto, você acaba... você entra em conflito. Conflito é bom, o problema é o confronto. Né? Você começa a confrontar, né? Porque, poxa, eu vou de frente com você, então nós vamos confrontar. A melhor forma de você eventualmente combater uma certeza, isso não é ideia minha, isso é Sócrates, né? Ele ensina, cara, que a melhor forma de você combater uma certeza é com uma dúvida. Não tem, assim,
poucas são as certezas que existem a um bom questionamento. Poucas são as certezas que existem a um bom questionamento. Até uma certeza muito sólida, quando questionada de forma consistente, eventualmente se converte em dúvida, sabe? E eu acho que é interessante isso porque ninguém cresce na certeza. Você cresce na dúvida. Né? Na dúvida que você eventualmente abre espaço para aprender alguma coisa nova. Quem tem certeza demais, quem tem dúvidas de menos, geralmente quer seguir sempre o mesmo rumo, não muda. E nos dias de hoje, principalmente, em que o diferente é uma constante, né? Cara, a gente precisa ter mais abertura para mudar. E isso implica em ter mais abertura para fazer boas perguntas. Até com a própria inteligência artificial. A gente foi treinado a vida inteira para dar boas respostas. Cara, cada vez menos é importante a tua capacidade da resposta. Cada vez mais é fundamental que tu saiba fazer pergunta. Né? Enfim. Exatamente. Quando tu dá as tuas mentorias, tu coloca a pessoa, tu coloca em xeque as certezas dela dessa forma de tu gerar um desconforto para que ela saia daquela certeza que ela tem? Esse é o grande ponto. Eu digo que toda decisão sempre vem acompanhada de um trade-off, tá? Cara, tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Tem um bônus e tem um ônus. Eu costumo brincar dizendo que, cara, quando você só conhece o lado bom da decisão que você está tomando, é porque você não está preparado ainda para tomar essa decisão. Tá? Porque toda decisão vai trazer junto lá um pontinho de dor, sabe? Um pontinho de dificuldade. Por exemplo, cara, quando você pensa, vamos para um lado bem técnico, assim, respondendo rápido. Eu quero, por exemplo, poder aumentar a disponibilidade do meu site. Um exemplo, tá? Isso na prática você faz colocando mais servidores. Por exemplo, se por acaso um cair, o outro responde. É meio óbvio, né? Pois é, só que assim, quanto mais servidores, maior a superfície de ataque. Então, se você tiver alguém tentando invadir o teu sistema, cara, um sistema com mais pontos, eventualmente vai ser um sistema com mais pontos de ataque. Então, você melhorar a disponibilidade, às vezes vai sacrificar a tua segurança. Vai deixar mais vulnerável. Outra coisa que eu vejo que é importante também, sabe? A gente está num mundo em que se espera, às vezes, respostas muito rápidas, né? Quase tudo que você faz muito rápido, né, te peça uma demanda, né? Tudo aquilo que você prepara muito rápido, para mim, vai ser algo difícil de manter. Né? Se você chega a dar manutenção naquilo, porque você não se planejou para manter. Você se planejou para entregar. Então, você entregou rápido. Então, rápido para entregar, vai ser barato para entregar nesse aspecto, vai ser mais caro para manter. Cara, mais caro para manter, ou mais barato para manter, eventualmente vai ser mais caro para entregar. E qual é o melhor? Cara, na maior parte das vezes, depende do contexto, né? É a resposta favorita do consultor. Eu sempre digo, cara, se você estiver numa situação complicada, que você tiver uma pergunta difícil, você bota a mãozinha no queixo, assim, olha bem para o horizonte e fala com toda a convicção, assim, depende. Você nunca vai estar errado. Né? O grande... De fato depende. Sabe? E esse é o grande... Agora, o grande barato é você conseguir depois dizer, depende do quê, né? E esse é o desafio. Então, nas minhas mentorias especificamente, eu tenho tentado falar para as pessoas sobre essa necessidade de você trocar um pouquinho as afirmações por perguntas. O especialista é aquela pessoa que sabe cada vez mais sobre cada vez menos. Né? Então, poxa... Interessante essa frase. O especialista é uma pessoa que sabe cada vez mais sobre cada vez menos. E assim, poucas são as empresas e as pessoas que precisam de um especialista o tempo todo. Né? Se você vai ser especialista, é bem provável que, ou você vai ser consultor, alguém que atua em vários projetos, ou você vai estar condenado a trabalhar numa empresa onde a tua especialidade vai ser mandada de vez em quando. E aí é um desperdício, entende? Então, o grande ponto é, outra coisa, né? Você precisa de ajuda para fazer tudo hoje em dia. Você não tem quase nenhum projeto que você consiga conduzir em isolamento. Então, nesse cenário em que você precisa de especialistas, você precisa de gente que consiga orquestrar essa relação. Né? Então, e essa orquestração de relações é algo importante e desafiador. Eu acho que boa parte dos projetos mais complexos falham porque você investe pouco tempo na orquestração. E aí fica aquela consciência delimitada, aquele monte de gente cheia de certeza. E, cara, a única coisa que fica em dúvida para mim é se o projeto vai sair do outro lado. Geralmente não sai. Ou sai cheio de falhas que precisa de manutenção contínua. Exato. Aí fica mais caro para manter, sabe? Mais caro e mais frustrante também, né? Porque, beleza, eu tô com o projeto aqui, mas ele não tá andando. Então, também não faz sentido, né? Por isso que é importante ter um consultor com experiência de mercado para que consiga fazer isso. Isso que eu acho interessante, porque hoje em dia, até eu queria ver tua visão sobre isso, saber tua visão sobre isso. Tem muita gente vendendo mentoria na internet. Muita gente. Mentoria, consultoria? Consultoria, enfim, de diversos nichos diferentes. Ok.
nem todas as pessoas têm de fato a vivência ou né, esteve no mercado de fato. Às vezes a gente vê, inclusive, pessoas muito jovens que não têm como ter toda essa trajetória, todo esse caminho, né? Sim. E o que tu pensa sobre isso? Porque tu, de fato, esteve lá. Tu sabe o que dizer porque tu esteve do outro lado. O primeiro ponto é, de novo, né? Vestindo um pouquinho as sandálias da humildade, né? Eu acho que todo mundo pode, em algum grau, ajudar todo mundo. Né? Esse é um ponto importante. Né? Então, eu não necessariamente desacredito todo mundo que está oferecendo uma oferta, porque eu acho que tem ali um espaço. Agora, o ponto mais importante é a gente começar a entender que algumas demandas do mercado fazem esse fenômeno estar acontecendo. A gente vive uma fase de muita instantaneidade. Né? As pessoas querem achar o caminho mais fácil, mais rápido para chegar no lugar aonde elas querem chegar. Mas, de novo, às vezes não está claro, e esse é o problema, tá? Aonde que você quer chegar? Porque o que eu mais vejo é gente, por exemplo, que compra, conheço um bocado de gente que compra quantidade incrível de consultorias, cursos online, livro, e não consegue usar nada daquilo. Né? Por quê? Porque na prática está mudando muito rápido de direção. Sim. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, sabe? É você ter um pouquinho mais de clareza do aonde que você quer chegar, e se você quer buscar um mentor de fato, é bacana você pelo menos conversar com alguém que já fez aquilo que você quer fazer. A pessoa pode ter feito de uma forma diferente do que você fez, mas, cara, vai te dar algumas importantes lições, vai te dar alguns insights. Ganhar consciência, sabe? Eu digo que o perigo existe atrás daquilo que você não conhece. Né? Então, o primeiro passo, aliás, essa é uma das bases de um framework que eu desenvolvi, mas o primeiro passo para você fazer qualquer coisa, o segundo, na verdade, o primeiro é definir o que você quer fazer, mas o segundo é, cara, qual que é o conhecimento que eu preciso ter para fazer essa coisa? Se eu não tiver esse conhecimento, a certeza é que eu vou eventualmente encontrar muitos perigos. Quando você conhece os perigos, daí já não é mais perigo, aí na verdade você tem risco, né? Você tem, você assume a possibilidade de lidar com aquilo e ter que lidar com aquilo ou não. E esse acaba sendo o grande ponto. Ganhar conhecimento, ganhar consciência situacional para poder tomar decisões mais embasadas, ações mais seguras. Fora isso, outra coisa interessante, sabe? Eu criei a Exímia, minha empresa, atrás da seguinte ideia. Eu acho que o que une todo mundo em tecnologia hoje, mas vale para outras áreas também, mas em tecnologia. Cara, nosso desafio é tornar o custo e o risco de mudar menor. Eu quero reduzir o custo e o risco da mudança. Cara, eu quero implementar uma mudança na minha vida, na minha empresa, nas minhas relações. Tudo isso vai ter um custo associado de tempo, dinheiro, e vai ter também um risco associado. O objetivo é reduzir o custo e o risco da mudança. Fazendo isso, você vai estar indo no caminho certo, penso eu. Eu noto muito pela tua fala, e me corrija se eu estiver errada, que tu parte do pressuposto que todo mundo, para chegar, né, ir do ponto A ao ponto B, precisa ter muito claro o propósito. Ponto. Inicia deste propósito. Tô certa ou tô errada? Existem alguns acidentes, né? Eu não gosto muito, tem aquele samba famoso, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Essa filosofia é interessante, mas o grande ponto é, você deixa de ter protagonismo na tua vida. Sim. Né? E, cara, eu não estou escolhendo. Assim, se eu decidir, não hoje que está chovendo no Rio Grande do Sul, dando contexto, a coisa está feia, aliás, lamentamos a situação das chuvas aqui, mas, cara, se você decidir ir daqui a Porto Alegre, já é um desafio. Agora, se você não decidir que você quer ir a Porto Alegre, cara, chegar lá vai ser mero acidente, né? Então, eu entendo que de muitas formas essa casualidade, né, ela pode não estar sempre do teu lado. É óbvio que você decidir para onde você quer ir, não necessariamente não é a ideia de tudo que você quer, você vai conquistar, mas, cara, é o primeiro grande passo para aumentar as chances. Aumenta bastante quando você sabe melhor o que você quer. Quando você não sabe, é aquela história, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Exatamente, eu estava pensando nessa frase agora. Quando tu chega dentro de uma empresa ou tu chega, né, em profissional para mentorar, costuma ter essa dificuldade da pessoa, beleza, eu peguei um mentor, peguei um consultor, mas eu não sei o que eu quero fazer com isso. Na verdade, o problema todo, às vezes, não está em saber o que você quer, né? Tá na falta de foco. Todos nós queremos, às vezes, muitas coisas, né? E vamos lá, o que você quer de verdade, né? Porque, dependendo do que você quer, você vai entender que, poxa, tem algumas ações da tua vida
que vão ter impacto maior sobre você conseguir aquilo ou não. Uma das grandes dores hoje, uma das das reclamações mais frequentes das pessoas é: eu não tenho tempo. O que não faz sentido, cara, porque a gente vive num tempo em que você tem acesso à informação mais fácil, você vive mais tempo, você tem tudo mais tranquilo, você consegue viajar em menos tempo, tudo isso é mais fácil hoje. Então, na prática, nós temos sim cada vez mais tempo do que os nossos antepassados tiveram. O problema todo é que essa coisa do não tenho tempo disfarça um problema maior, que é: eu não sei ao certo o que fazer com esse tempo. E aí, não sabendo o que fazer com esse tempo, você começa a fazer tudo. E, cara, você começar a fazer tudo é receita fácil para não fazer absolutamente nada, né? Então, o grande ponto é esse. E as pessoas têm, sim, essa dificuldade, tá? Porque, contar uma coisa rápida pra você. Sabe que você encontra na natureza uma rosa bonita. Eu já te contei essa história. Acho mas que é bom contar para quem está assistindo a gente aqui. Cara, na natureza você não encontra uma rosa bonita. Sabe por quê? Porque a roseira, Papai do Céu fez ela muito bem, mas a roseira não é muito inteligente no seu processo de mandar energia para as rosas. Cara, ela não sabe diferenciar, por exemplo, um botão que está vivo de um botão que está morto. Ela manda igual. Cara, do botão que está vivo e que vai dar uma rosa linda, e um botão que está vivo e vai dar uma rosa meco-meco, ela também não sabe diferenciar. Então ela manda energia para todos. O que acaba acontecendo? Mandando energia para todo mundo, ela acaba não tendo energia suficiente para aquele botão mais promissor, que acaba nunca desenvolvendo potencial. Então qual é o segredo da rosa bonita? O segredo da rosa bonita é o podador. É o cara na floricultura que consegue dizer: cara, esse botão está morto, tira ele. Esse botão está meco-meco, tira ele. Então o podador consegue observar isso. A mesma coisa para a vida, tá? É importante você entender o que você considera mais importante, o que você valoriza mais, para poder concentrar a tua energia naquilo. A FBS fala uma coisa legal, que é o seguinte: olha, algumas empresas falam sobre... Perguntam para ele com frequência, e ele reclama, né? O que vai mudar nos próximos 10 anos? Pergunta a mesma coisa para mim, sabe? E olha que eu não sou de FBS, né? Mas enfim, o que vai mudar nos próximos 10 anos, Elemar? Eu acho essa pergunta muito importante, sabe? Mas mais importante do que o que vai mudar nos próximos 10 anos é o que não vai mudar nos próximos 10 anos. Né? O que vai continuar sendo verdade na tua vida, no teu negócio? O que vai continuar sendo verdade daqui a 10 anos? A estratégia, você não constrói em cima daquilo que muda, você constrói em torno do que não muda. Então, na tua vida, o que não vai mudar? A tua vida, a tua estratégia tem que ser planejada em torno disso. E essa talvez seja a primeira grande pergunta: o que vai continuar sendo verdade daqui a 10 anos? É nisso que você tem que pensar para pensar carreira, estratégia e tudo mais. E esse é o tipo de provocação que tu faz inicialmente quando tu entra como mentor ou consultor? É claro que não dessa forma tão... breve também, né? Nem tão breve e também tão abstrata, né? A gente tem aí algumas ferramentas e, claro que em cada contexto você localiza um pouco mais para sair um pouco do campo filosófico, né? Porque senão a pessoa deprime. Nossa, nunca tinha pensado nisso, agora tô ferrado, não sei o que eu quero da vida. Não tenho propósito. E aí você vai se brincar de filósofo, né? Da onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou. Também não precisamos chegar... esse é um outro ponto, sabe? Eu acho que muitas vezes o grande problema tá, para muitas pessoas, na paralisia por análise, sabe? Tipo, você aprende muito sobre uma coisa e você sabe tanto sobre aquilo que aí você não consegue simplesmente dar o primeiro passo, porque você já sabe qual o problema desse primeiro passo que você está dando. Né? A coisa da experimentação, ela é importante. Né? Até para você, de novo, ganhar consciência situacional, para você saber se o que você quer, de fato, é o que você quer. Né? Para você ter, de fato, para você caminhar com a tua carreira e não olhar depois de 10 anos para trás e, pá, levei a coisa para o lado errado, trabalhei demais, queria mais tempo com a família. Né? Poxa, não dá mais, né? Os filhos cresceram, o tempo passou. Não vai voltar. E assim, o IC não funciona muito. Né? E outro ponto que eu acho que é importante também é, cara, saber que, poxa, invariavelmente você vai estar fazendo um monte de coisa errada na perspectiva de muita gente. Né? Eu brinco que um dos principais passatempos de quem não tem dinheiro, por exemplo, é dizer o que gente com dinheiro deveria fazer com o dinheiro que tem. Então, cara, assim, sempre vai ter muita gente com excelentes ideias sobre o que você deveria fazer com a sua vida, tá? Mas quem vai decidir isso vai ser só você, não vai ser seu mentor, seu consultor, ninguém. Quem tem que tomar essa decisão é você. E mais um ponto, tá? Tem gente demais para falar mal da gente, né? A gente não precisa fazer coro. Exato. Nossa, essa frase eu adorei. Vou levar pra vida. Não, tem gente para dizer que você tá errada, meu bem. Tá cheio. Tá cheio, tá? Agora para apontar os teus acertos. Cadê a fila? E esse é o problema, a gente tende, isso é humano, né? A gente tende a dar muito mais atenção a quem tá falando mal da gente, né? Sim, sim. E isso acaba dificultando a vida. Mas, enfim, na história, voltando à história, cara, foi assim que eu acabei me construindo. A experiência foi me ensinando, e tem me ensinado até hoje,
né, que o melhor caminho acaba sendo o caminho do aprendizado contínuo, de tentar analisar as perspectivas, de tentar construir, por exemplo, por que foi aprender sobre negócio, por exemplo? Por que eu digo que eu sou um cara de tecnologia que aprendeu sobre negócios? Porque eu fui para uma empresa de tecnologia e eu me percebi numa sala de diretoria, por exemplo, cercado de pessoas de negócio, numa empresa de tecnologia, mas cercado de pessoas de negócio que não entendiam uma palavra do que eu falava. Certo? Teve que entender essa linguagem do mundo corporativo. Mas antes eu reclamei demais. Eu dizia, cara, como é que pode ter uma empresa de tecnologia? Os caras não sabem de tecnologia? Sim. Como que pode um negócio desses? Não. Mas assim, rebelde, né? Percebendo que aquilo não ia me levar para muito... Era jovem também, né? Aquela coisa ainda tá entendendo como funciona. Aos 15 anos eu achava que eu sabia tudo o que eu precisava para viver a vida, né? Aos 16 eu tinha certeza que não, mas agora aos 16 eu tinha. E eu vivo isso até hoje. Mas, cara, o que acaba acontecendo é que, poxa, rebelde, até que um dia eu disse, cara, quer saber uma coisa? Vamos fazer um acordo? Eu vou até metade do caminho, né, aprendo um pouco mais de negócio, vocês aprendem um pouco mais de tecnologia. Se tem dois mundos, né, o mundo da tecnologia, o mundo dos negócios, e tem uma ponte no meio, vamos nos encontrar no meio da ponte. Cara, cheguei no meio da ponte e fiquei sozinho. Ninguém apareceu do outro lado, sabe? Ninguém te acompanhou. Não, outro pessoal não veio. Daí eu disse, tá bom, então quer saber? Eu vou atravessar para o outro lado. E, cara, foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha carreira, tá? Só que cuidado, né? Quando você atravessa para o outro lado, é fácil você olhar para o outro lado e começar a achar o outro lado estranho, né? Enfim. Imagino. Mas tentar fazer essa ponte acabou sendo uma coisa importante para mim. Mas, de novo, veio para essa dimensão de que, cara, ótimo, posso até estar com a razão, eu tô certo. E até hoje eu acho, na verdade, que eu tô certo. As pessoas deveriam saber mais sobre tecnologia. Mas o grande ponto a pior forma... Vamos lá. Como é que você convence uma pessoa de que ela está errada? Eu posso dizer para você com toda certeza, por experiência, que a pior forma de você convencer alguém de que ela está errada é dizendo que você está errado. Não fizeram Colocou só na defensiva, não... Até porque a pessoa tem um motivo, sabe? Exato. A gente tende a achar que nós temos os melhores motivos, as melhores justificativas. Mas as coisas são como elas são por um bom motivo. Não, e a gente volta naquele ponto de que tudo é ponto de vista e vivência de cada um. Então, é uma certeza, às vezes, que ele tem, porque ele não tem o outro lado da moeda. Todo ponto de vista é só uma vista a partir de um ponto. Né? Perfeito. Esse é um ponto interessante, ponto, né? Mas, enfim, todo ponto de vista é só uma vista a partir de um ponto. O lugar onde você está, né, a tua trajetória, da onde você subiu, eventualmente faz perceber uma coisa de uma forma completamente diferente do que a pessoa do outro lado. Então, praticar a tolerância, praticar a inclusão, no mínimo, vai te ajudar a ter uma outra ótica de como as coisas funcionam. Pode não ser a ótica que você vai trazer para você, mas é importante que você esteja disposto a ouvir, porque, de novo, meu pai, que me ensinou um monte de coisa boa e outras nem tanto, tem uma frase dele que eu gosto muito, ele fala, cara, só morre afogado quem sabe nadar. Pensa nisso. A maior parte das pessoas que morrem são aquelas que sabem nadar. Quem não sabe nadar não se aventura. Se arrisca. Né? Não se arrisca. Cara, é exatamente esse o grande ponto. Às vezes você ter certeza demais, de novo, né? Eu sei, eu já fiz, eu tenho a resposta, confia em mim. Cara, esse cara, eventualmente, pode faltar para ele o entendimento de que tudo aquilo que ele sabe, na verdade, não contribuiu em quase nada para o resultado dele. Né? E aí agora ele estava falando, não, confia em mim, porque eu vou te dar a resposta certa, tá aqui, eu tenho autoridade, né? Isso já é um problema, porque você corre riscos de eventualmente ser desmascarado, humilhado. Com certeza. Porque você está com uma certeza falsa, sabe? Muitas pessoas têm dificuldade para entender o seu próprio sucesso. Né? O que faz um cantor aparecer num programa de TV no domingo à tarde e outro tão bom quanto está tocando num barzinho à noite? Né? Não é necessariamente saber... Talento. Sabe? Não é tão simples assim. Nunca é tão simples. E você explicar uma história de sucesso em retrospectiva é sempre mais fácil do que você contar antes. Entende? Com certeza. Então, o Jobs fala, você tem que juntar os pontos depois, não antes, né? Se você tentar juntar os pontos, tentar só acertar... Cara, quem tenta só acertar vai errar com certeza. As pessoas até podem estar pensando, por exemplo, mas ele é um cara que fala super bem, se comunica super bem. Hoje tu é palestrante também, fala para centenas de pessoas com muita tranquilidade. Nem tanto. Então, mas aparentemente sim, quem tá vendo de fora acredita nisso. E um dia tu me contou que quando tu, tava na escola, quando tava na infância, enfim, tinha essa dificuldade de comunicação. Sim. Então isso também foi uma construção, não é algo que foi natural para ti. Eu acredito que... Eu brinco que eu sou um crente sem igreja, né?
Então eu levo muito a sério a ideia de que, cara, as tuas principais fraquezas são as tuas principais forças e as tuas principais forças são também as suas principais fraquezas, né? Dentre um monte de coisa que não era fácil para mim, pro Elemarzinho de fábrica, veio o fato de que eu era absolutamente tímido, né? Eu não conseguia falar com as pessoas, né? Eu não tinha essa desenvoltura, sabe? Eu era o cara estranho, grande, desengonçado, gordinho, magrinho, sabe? O último cara a ser selecionado no futebol, né? Enfim, aquela coisa toda. Bem característico, Bem né? característico, assim. E eu era muito introspectivo e bastante tímido. Por sorte, eu tinha uma professora que percebeu isso em mim e disse, Elemar, quem sabe você estuda teatro numa escola municipal, tinha um grupinho de teatro, e lá foi seu Elemar ser fantasminha Pluft durante 3 anos, né? Para mim mudou a vida. Só que tem uma coisa, com o tempo eu fui incorporando, né, boa parte das técnicas que eu aprendi na escola de teatro. E aí eu comecei, hoje eu não sei dizer se eu superei a timidez de verdade ou se eu só internalizei tão bem aquelas técnicas que elas ficaram parte de mim. Tanto é que eu tenho facilidade para falar no palco, por exemplo, mas eu tenho dificuldade para conversa 1 a 1 depois dos eventos. As pessoas não sabem disso, tá? Mas Isso é interessante. cara, eu tô com um auditório com 600 pessoas. Tranquilo, fácil, brincadeira, assim, brinco com todo mundo. Agora, terminou o evento, sempre tem aquelas pessoas que vêm falar com o palestrante. Cara, aquilo para mim é de uma dificuldade gigantesca, sabe? O Elemar some um pouco naquele momento, sabe? Ou, quem sabe, aparece, né? Mas daí não veio um pouquinho daquela síndrome do impostor, tipo, vou ser desmascarado? Todo tempo. Todo tempo. É que a gente olha assim, com essa segurança na fala, às vezes não imagina que tem desafios também por trás. Mas todo tempo. Todos os dias a gente passa, né? Meu Deus, assim, até porque assim, na maior parte, eu tenho como filosofia para mim, nem tão positiva, tá? De que se alguém comete um erro comigo, é importante que eu verifique o que eu poderia ter feito para ajudar a pessoa a não ter cometido aquele erro, entende? O que faltou de mim que levou a pessoa a eventualmente agir daquela forma que eu considerei inadequada, né? Então, se o outro erra, se eu erro, o erro é meu, e se o outro erra, eu também vejo que o erro é meu, sabe? Eu me cobro bastante. Isso me faz colocar uma barra comigo, principalmente, muito alta. As pessoas que me conhecem na intimidade dizem, nossa, Elemar, você é exigente com quem trabalha com você. Na verdade, eu sou exigente comigo, acima de tudo. Tem uma barra elevadíssima. E agora, o grande ponto é que eu sou esforçado, sabe? Eu brinco, outra curiosidade, quando eu era o jovem Elemar, não tinha facilidade para aprender. Eu não tenho facilidade para aprender, né? De fábrica eu não vim com isso. Aliás, eu tenho uma dificuldade gigantesca aprendendo temas novos, temas complexos. Eu tenho TDAH, enfim, qualquer coisa me distrai. Isso é novidade para mim, porque tu é a pessoa, acho que eu conheço, assim, que mais consegue explicar assuntos complexos de uma forma simplificada. Então quem né, conversa contigo acredita que é uma facilidade que tu tem mesmo. Na verdade, não. O que acontecia, tá? Na escola, eu brinco que os meus professores desistiram de mim durante um tempo, sabe? O Elemar não consegue copiar. Cara, eu me perdia copiando texto. Naquela época você fazia isso. Não sei se hoje ainda fazem, mas o professor escrevia num quadro, e você copiava no papel. Incrível isso. Cara, eu me perdia. Eu não sei, assim, eu copiava uma frase assim, uma frase de baixo. Os professores no início até se importaram com isso, depois acabaram desistindo. Não existia TDAH ainda na época? Não, então. tinha problemas, né? Só que, de novo, eu sou de uma infância humilde, então tudo que os meus pais não queriam admitir era uma criança com problemas em casa. Com certeza. Com o tempo, o que acaba acontecendo? Eu desisti de copiar, os professores desistiram de tentar fazer eu copiar, e eu comecei a fazer esqueminhas, sabe? Desenhava, né? Assim, alguma coisa relacionando. Por isso que até hoje eu tenho a necessidade de ter alguma coisa para escrever junto, sabe? Porque eu desenho, eu sempre estou tentando achar uma representação daquela ideia visual, alguma coisa que conecte, sabe? Para eu conseguir entender, né? Quando eu consigo estabelecer essa relação, aí eu tinha uma coisa legal, tá? Eu tinha uma memória muito boa. Assim como eu tinha dificuldade para aprender, a minha memória era incrível. Covid veio e levou metade, mas enfim. Faz parte. Joseph Klimber, sou eu, sabe? Tipo, não desisto nunca, mas vamos lá. Cara, eu comecei a desenhar esses esqueminhas, isso me ajudou a passar na escola. Depois, com o tempo, alguns colegas passaram a usar os meus esqueminhas, queriam ver como é que eu tinha explicado aquilo. Na empresa, eu comecei a explicar, eu explicava para as pessoas, a partir dos meus esqueminhas também fazia diferença. E, cara, se eu for parar para pensar, como consultor, hoje o que eu faço é explicar as coisas através de esqueminhas. E assim nasceram os frameworks, não? Tudo, né? tudo. E assim, o grande ponto, essa é a coisa mais interessante, tipo, não é que eu tenho uma facilidade de explicar temas complexos,
nossa, Lemar, você consegue explicar temas complexos, isso é uma vantagem sua. Na prática de maneira complexa, algo complexo, difícil, complexo e difícil são coisas diferentes, mas enfim, uma coisa complexa, uma coisa difícil, eu não consigo entender. Então, eu tenho que fazer aquilo ficar fácil para mim, para eu aprender. Depois que eu aprendi, eventualmente vai ser um prazer ajudar quem também não entendeu. Mas, enfim, esse é o grande ponto. Então, o segredo é, nossa, Lemar, qual é o segredo para você explicar coisas tão complexas de forma tão simples? Não é segredo, não. O problema é, se não for simples, eu não entendo. Né? E esse acaba sendo desafio. Então, de novo, né? A tua maior fraqueza é a tua maior força. Aquilo que eventualmente é a tua maior força se converte na tua principal fraqueza. Né? Por exemplo, eu sempre confiei demais na minha memória. Eu brinquei, falando sério, tá? Durante o Covid eu cheguei a ter 43 de saturação. Né? Então, poxa, é muito baixo. Abaixo de 40 é dano físico irreparável no cérebro. Né? Então, eu estava com 43. Boa parte da minha memória foi embora mesmo, tá? Meu Deus. E aí o que acaba acontecendo? A minha memória, que era uma grande força, que era algo que eu contava, cara, eu desenvolvi durante a vida a prática de não lidar com as coisas, não tomar muita nota, porque eu tinha um esquema, eu confiava na minha memória. E aí eu fui embora. Então, aquilo que se mostrou como minha força durante um bom tempo, a repentina escassez dela se converteu na minha principal fraqueza. Né? E eu tive que aprender de novo. Mas, de novo, Joseph Klimber, né? Eu não desisto nunca. Não posso ficar sem vontade de cantar uma bela canção. Né? Esse é o grande ponto. Mas eu acho que isso amarra muito bem toda a tua fala, porque a gente iniciou falando sobre os desafios, né? Desde a primeira infância, né? Toda a tua trajetória até aqui. E como que tu converteu isso, né, em situações, em frameworks, que tu utiliza essa palavra hoje, que a gente vai falar no próximo episódio sobre isso ainda, para explicar um pouco melhor sobre essa tua técnica de trabalho, e como tu transformou tudo isso em uma maneira de ganhar dinheiro, Sim. né, sim, que sim. também é importante, e de ajudar outras pessoas, porque eu acho que essas coisas andam juntas também. Né? Assim, tem uma passagem do Aviador que o personagem de DiCaprio fala que, cara, só não se importa com dinheiro quem tem, né? Exatamente. Então, poxa, eu me importo com dinheiro. É óbvio que eu quero construir um bom resultado, mas eu também entendo que o dinheiro... eu nunca tive muita dificuldade ou muita dúvida da minha capacidade de eventualmente fazer dinheiro, sabe? Tem uma frase do Peter Drucker, que é um outro cara que eu gosto demais, e esse é legal também de ser teu quadrado, sabe? Quando você para de ver um pouquinho só de coisa técnica, você começa a ver coisa de outras áreas, você vê que tem vida muito inteligente também em outros lugares, né? O Peter Drucker é um dos grandes gênios da administração, pai da administração moderna. O Peter Drucker falava que, cara, de todos os recursos escassos, né, o escasso de verdade é o tempo. Porque dinheiro, por exemplo, que é assumido como recurso escasso, não é um recurso escasso. Dinheiro existe em abundância. Era, né? Não, e existe em abundância. Sim, tem. Tá? O problema é você achar uma forma de ganhar. Né? Agora, que ele existe, ele existe. E se faltar, manda imprimir. Tá? Sim, exatamente. Agora, o tempo, bom, esse é o problema, tá? Porque se você eventualmente não utilizar de maneira bem feita, você eventualmente... Ele vai embora. Ele vai embora. Mas tem uma outra coisa, uma grande amiga minha falou para mim outro dia, eu falo sobre isso, essa mesma frase, esse é outro ponto, tá? Eu falo as mesmas ideias, eu falo sobre as mesmas ideias muitas vezes. E de formas diferentes. De forma, às vezes nem tanto, tá? O que acaba acontecendo tá exatamente nisso. As pessoas pensam que, poxa, você precisa ter muitas ideias para poder ajudar o mundo. Não, às vezes uma ideia tratada de maneira consistente vai ajudar muita gente, né? E essa é a ideia, inclusive, dos frameworks. Mas eu falava, cara, tempo é um recurso super escasso, o mais escasso. Não, Alemar, não é o mais escasso. Caramba, né? Tá, aqui temos uma pessoa querendo contestar Peter Drucker, né? Quem é essa pessoa? Primeiro, né? Porque tem também um pouco disso. Exato. Tem um certo descrédito, tá bom, qual é o recurso mais importante? Cara, o que você quer fazer com o tempo? Assim, uma das coisas que a gente mais quer hoje é a atenção das pessoas. Qual é o recurso mais escasso hoje? O recurso mais escasso é a atenção das pessoas. Né? É muito difícil, as pessoas hoje não querem gastar... eu vejo com relação aos filmes mesmo, eu gosto de filmes, você também gosta. Cara, eu vejo com relação aos filmes, os filmes antigos, eles eram incríveis, mas eles tinham um ritmo lento. E você fica meio, cara, eu preciso de algo um pouco mais agitado, né? Alguns clássicos do passado hoje dão um soninho, né? Em compensação, você vai ver os filmes que dão em lançamento hoje, eles são frenéticos. Né? Tudo toda hora acontecendo uma coisa muito importante, sempre. Cara, a própria comédia, né? Você tinha os textos de comédia, e hoje você vai para, por exemplo, e aqui eu não estou fazendo demérito nenhum, tá? Mas os textos de comédia hoje tem toda aquela técnica, olha, a cada tantos segundos eu tenho que dar um punch,
A cada tantos segundos eu tenho que ter risada mais alta. E você tem técnica para isso, porque se você não manter esse ritmo... Cara, as pessoas perdem o interesse em questão de segundos. Exato. Né? E esse é o grande ponto. A gente vive a fase, o momento, a época, né, da economia da atenção. Exatamente. Né? A gente está brigando pela atenção em todos os lugares. O problema é, quando tudo tenta chamar atenção, nada chama atenção. Exato. E a gente tem uma chuva de informações sempre, o tempo inteiro, a gente está sendo bombardeado por muita coisa querendo chamar atenção. Exato. Então virou a nossa moeda de troca principal. Hoje é a atenção. E o problema também que eu vejo casado com isso é a tendência que você tem de querer usar fórmulas, né, para que eu conseguir fazer atenção. Então, eu gosto das fórmulas, eu gosto dos frameworks, mas às vezes eu acho eles um tantinho problemáticos, porque você começa a pegar, por exemplo, as redes sociais, você parece que está vendo uma repetição da mesma coisa. Exato. Né? E aí você vê aquilo de novo, e essa fórmula até funciona, ela tem uma eficácia. Mas quando todo mundo começa a fazer, isso também perde um pouco da eficácia. Vou te falar outra coisa que eu acho que é importante saber. O primeiro livro que eu li de capa a capa, já que a gente está falando sobre histórico, e talvez o livro mais importante da minha vida, foi um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Interessante. É um livro muito bom, tá? Muito bom. Tem gente que considera o primeiro livro de autoajuda da história. Eu concordo com isso e talvez seja o único que vale a pena realmente ler, tá? Mas o problema todo do como fazer... Quer dizer, entre as várias coisas que Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas traz pra gente, ele traz a ideia de que cara, eu quero fazer amigos e influenciar as pessoas, né? Eu quero fazer seguidores e manipular as pessoas, entende? Eu acho que essa é a grande curva, sabe? Você escapar da armadilha de querer manipular as pessoas e você começar a utilizar técnicas de influência. Porque, por exemplo, cara, o pior tipo de mentira que você pode contar para alguém é aquela que você conta falando só a verdade. Né, cara? E é muito fácil fazer isso. E você vê isso na internet o tempo inteiro. As pessoas contam sobre os currículos delas, elas contam de uma forma maravilhosa e tudo que elas estão falando aconteceu verdade. De fato. Aconteceu. Mas está mascarando outro lado também. Só que com uma narrativa montada para te levar para um lugar que não é o lugar aonde você quer ir. Por exemplo, tem umas técnicas, e tem técnicas básicas, assim, sabe, sobre negociação, rapport, e as pessoas ficam aprendendo um bocado sobre comunicação. Mas, por exemplo, tem uma técnica que um dos frameworks, os 7 sims. Né? Eu não vou tentar falar em inglês porque minha pronúncia não é tão boa. Lembra? Eu estudei escola municipal, gente, pelo amor de Deus. E aprendi inglês por conta. Te entendo, eu também. Cara, olha só, 7 sims. Isso é um conceito, tá? Se eu conseguir fazer com que você me responda sim para 7 perguntas, você vai ter muita dificuldade para responder não para a 8ª. Sabia? Não. Pois é. É uma técnica famosa de comunicação. Funcionamento da cabeça das pessoas. Se eu te fizer 7 perguntas em que você responder sim para 7 perguntas, na 8ª você vai ter muita dificuldade. Esse 7 é um número aleatório, mas é porque está na média. Geralmente é esse cara. Se você fizer 7 perguntas sim, a 8ª a sua tendência é dizer sim também. Certo? E aí você agora para e pensa nas publicidades que você tem visto por aí. Cansado de sua coisa? Quer fazer não sei o quê? Tal. E bombardeia você com uma série de perguntas cuja resposta é sim ou não, e essa resposta geralmente é sim. Depois de várias perguntas, seus problemas acabaram. Você se interessaria por esse produto aqui? Sim. Exato. Né? E esse é o grande ponto, tá? Legal essa sacada. É um hacking, né? E esse é o grande ponto. As pessoas começaram a falar sobre hackear a cabeça. E, cara, de fato funciona. Só que o grande ponto é aonde que está a autenticidade das relações e, principalmente, o que de duradouro você pretende construir com técnicas onde você está manipulando, quem sabe até... Poxa, tem várias técnicas para eventualmente você ter mais sucesso na abordagem da pessoa que você eventualmente quer abordar na noite, por exemplo. Sim. Ótimo. Mas, cara, como que isso vai te ajudar a construir um relacionamento de vários anos? O depois, né? Com essa pessoa. Quanto que você vai conseguir sustentar disso? E esse é o ponto, sabe? Acho que a gente vive nessa economia da atenção, a gente vive com espaço muito aberto para fragilidades. Né? As pessoas acabam mostrando o quanto elas são frágeis nas relações, exatamente porque elas acabam buscando técnicas demais. Perde naturalidade, né? Casca demais e substância de menos. É isso. Esse é o ponto. Eu acho que é exatamente isso. Se encaminhando para o final, então, acho que a gente conseguiu aqui entender um pouquinho mais da tua história, da tua trajetória, para a gente conseguir mostrar também que, bom,
beleza, eu vou ser mentor, vou ser consultor, mas eu tenho base para isso. Eu vou saber colocar as minhas experiências, não só as minhas forças, mas as minhas fraquezas também em perspectiva, para conseguir ajudar outras histórias e outras trajetórias. E isso é muito interessante dentro do teu trabalho, porque é mais do que simplesmente ir lá e escutar a pessoa, escutar o problema dela e beleza, então tu vai pegar isso aqui e vai aplicar na tua empresa. Não, tu vai conseguir moldar isso de uma forma que a pessoa entenda o ponto de partida dela e o ponto de chegada que ela quer, né? Para que tu consiga se estender por essa trajetória. E deixa eu deixar um presentinho, então, para quem está acompanhando a gente. Por favor. Eu ensinar uma formulazinha fácil, um dos meus frameworks, tá? Quando você estuda administração, você fala muito sobre a análise FOFA, ou SWOT, tá? Sim. Em português, FOFA, eu acho mais simpático. Então, Bonitinho. forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, né? Se fala que quando você vai fazer um planejamento estratégico, você deve considerar as suas forças e as suas fraquezas com relação a você mesmo e, eventualmente, as oportunidades e ameaças, que são as coisas que estão no mercado. Explicado assim, não é tão fácil quer dizer, é fácil de entender, mas difícil de aplicar. Mas, deixa eu te dar um insight, Se você tem uma força e alguém que concorre com você, um competidor, tem uma fraqueza, cara, o encontro da tua força com a fraqueza de quem concorre com você se converte em oportunidade. Perfeito. A oportunidade é quando a tua força encontra a fraqueza da outra parte. E a ameaça? A ameaça acontece na direção oposta, quando a tua fraqueza encontra a força do outro lado. Força, fraqueza, oportunidade, ameaça. Você precisa saber mais sobre quais são as tuas forças, de maneira honesta. Você precisa saber um pouco mais sobre quais são as tuas fraquezas. Você precisa saber quais são as forças e as fraquezas de quem está competindo com você, porque é essa a forma para você poder projetar quais vão ser as tuas oportunidades, quais vão ser as tuas ameaças. E um ponto interessante, tá? Se você tiver uma força que é só tua, e essa força for ao encontro, né, de uma fraqueza consistente das outras partes, ou seja, você tem isso de maneira rara, cara, aí você tem uma grande oportunidade. Então, é importante isso, é autoconsciência. Toda mudança que você faz no mundo, você faz primeiro em você. Então, quais são as forças, fraquezas que você tem e quais são as forças, fraquezas de quem está do outro lado, quais são as oportunidades, quais são as ameaças que você tem que aprender a aproveitar ou mitigar. Essa é a ideia. Perfeito, uma ótima forma de fechar. Muito obrigada para todo mundo que está assistindo ou escutando a gente. Esse podcast vai ser quinzenal, certo? Então, nos próximos episódios a gente vai trazer um pouquinho mais de tecnologia, vai trazer um pouquinho mais dos próprios frameworks, a gente vai trazer dicas também que sejam praticáveis para carreiras, para profissionais, para empresas, negócios. Então, hoje foi para a gente dar esse start, entendendo um pouquinho mais da tua trajetória. Muito obrigada pelo teu tempo, Elemar, e o tempo de todos os ouvintes e as pessoas que estão assistindo em outros canais.